Vou gravar, porque depois, quem quiser, a gente, né? Às vezes alguém pede. Então, vamos lá. Cardoso, Cardoso, Cardoso. O PowerPoint estava aqui aberto e o trem fechou. Não está aberto. Pois é, eu vou compartilhar a tela com vocês. Amém? Posso ouvir um amém, igreja? Amém. 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 Como é que faz para... Como é que faz aqui para passar sem... Ah, tô apanhando aqui, meu filho. Tem uma forma de passar o negócio sem estar aparecendo esse monte de coisa em volta. Ah, deixa assim mesmo. Não tô sabendo, não. Tô apanhando aqui. Alguém sabe me dizer como que passa os slides sem... Ah, tá aqui. Não, não é isso que eu quero, não. Ah, deixa assim mesmo. Vai dar para vocês verem assim mesmo, tá? É, identidade, o código da excelência. Na verdade, o que a gente está falando aqui é isso. Não tem como você cumprir sua identidade com excelência, seu propósito, né? Com excelência, sem estar ciente da sua identidade, muito bem ciente dela. Ciente de para que você foi chamado, né? Porque senão você vai estar sempre infeliz. Se você não souber para que você foi chamado e não estiver exercendo, eu falo isso sempre, e eu tenho que continuar falando, porque ninguém foi colocado no planeta para viver uma vidinha normal e ser salvo, ficar sentado, salvo, satisfeito, entende? Ninguém foi colocado na Terra para aceitar Jesus, ser salvo e ficar lá, não. E também ninguém foi colocado para ficar engordando espiritualmente, tendo muito conhecimento e não fazendo nada a respeito, né? Precisa fazer. Igual, a gente dá um jeito de fazer, né? Eu sei que vocês aí, cada um tá fazendo uma coisa aí do jeito que pode. O André está sempre ajudando, a Edenil cuida da família, está sempre evangelizando onde ela está. A Hilda também, a Francesca, né? Elas estão sempre procurando fazer, mas assim, igual, eu vou começar a ungir os ministérios, porque tem que fazer isso. A gente vê tanta gente que fica 30 anos na igreja e os líderes não reconhecem o ministério da pessoa, não dá uma unção, não faz uma impartição e não fala com ela, olha, você tem esse chamado, você precisa exercitar esse chamado, você precisa exercer, aprender, treinar se você precisar, mas não pode ficar parado, sabe? Precisa, né? Não tem como você ser pleno e completo, viver a plenitude de Deus. A gente está trabalhando libertação em vários aspectos, mas se a gente não tiver sabendo qual a nossa identidade, tudo aquilo que está sendo feito vai ficar perdido, entende? Não vai ficar perdido porque você vai cada dia avançando mais, mas aí você não vai saber usar tudo aquilo que você está recebendo. Então, vai ser uma parte assim, né, que vai estar faltando. Então, muitas vezes a pessoa ela está sendo liberta e tudo, mas ela não sabe quem ela é, não sabe por quê, ela não sabe para quê, ela não sabe,
entende? Então, aí fica uma vida assim muito vaga, por mais que você cada dia está sendo mais liberto, mais conhecedor da palavra, cheio de Deus, mas e aí, se você não tá, se você não tem raiz, se o seu cerne não está bem definido e fincado no lugar certo, você não dá fruto, entende? E pensa, uma árvore que não dá fruto. O que que Jesus fez lá com aquela figueira? Que ele estava com fome, chegou lá, não tinha fruto na figueira, né? Claro que não é isso que ele vai fazer com a gente, mas lá no dia que a gente encontrar com ele, vai ter um interrogatório lá, né? Ah, eu estava fazendo isso, isso e isso. Não, mas eu mandei você fazer foi outra coisa. Entende? A gente não tem essa escolha de. A gente tem livre-arbítrio, sim. A gente pode escolher cumprir ou não o que Deus planejou, sonhou e nos projetou na Terra para ser, né? Não para fazer, porque fazer é consequência do ser. E Deus não quer a sua atitude, Ele quer você, né? Muita gente faz muita coisa aí sem ter Deus, né? Então não adianta. Aí, mas assim, se a gente não viver o que Deus planejou para nós, tanto a gente vai ficar, a vida não vai ser plena, entende? Não adianta a gente querer plenitude na vida, aí corre atrás de libertação para ter plenitude na vida, né? Para poder ser liberado em tudo, nas finanças, nos relacionamentos, né? E tudo. Mas se você não está respondendo o seu chamado, não tem plenitude em Deus, não tem plenitude de realizações, de tudo fluindo na sua vida. E quanto mais você começa a descobrir seu propósito e realizar ele, mais vem uma felicidade tão grande, vem uma coisa tão maravilhosa que você quer mais e mais e mais, e Deus também te usa mais e mais e mais. É por isso que você vê certas pessoas aí, ó, fluindo todo vapor, né, no ministério e na vida e tudo, né? E assim, cada dia eu aprendo mais isso, sabe? Cada dia eu aprendo mais isso. Eu já pregava isso antes e cada dia eu tenho mais certeza disso porque é o que eu vivo, entende? Então, assim, é muito importante saber sobre a identidade da gente. Eu tô, ó, eu tô trabalhando aqui, porque assim, ó, o que que acontece? Desde pequenininho, desde a sua primeira infância, o que que acontece? Você vai sofrer rejeição, não tem como, não existe ninguém que não sofreu rejeição, certo? Então, você está lá na escola, de repente, num dia que você ia apresentar alguma coisa, você faz alguma coisa errada, aí todo mundo ri, você já se fecha, entende? Alguém vai e te coloca um apelido lá e tal, e você vai ficando com aquilo, cada vez mais você vai se fechando, sua identidade começa a não ser tão, você começa a não ser como você deveria ser. A sua espontaneidade vai ficando comprometida, muitas coisas na sua vida vai mudando no decorrer da sua vida. Aí vem os traumas. Como que funciona um trauma? O trauma é o seguinte, vem o trauma é que já fala, né? Não sei o que traumático, quando tem um acidente de carro, alguma coisa que bate no seu corpo, né? Fica um trauma. É a mesma coisa na nossa alma, só que a nossa alma ela é fragmentável. Quando tem um choque muito forte nela, ela solta pedaço, entende? E aquele lugar onde fica soltado pedaço ali, fica um furinho, um lugarzinho fundo. Aí é onde o Satanás já vê como uma covinha para ele plantar uma sementinha. Ele olha como se fosse um terreno arado ali, que já fizeram até as covinhas para ele plantar a sementinha dele. Entende? Aí é onde começa a raiz de amargura brotar, começa um monte de coisa brotar no nosso espírito, nossa alma, no nosso corpo, porque é tudo interligado, não é nada separado um do outro. Se está influenciando a sua alma, está influenciando seu espírito, está influenciando seu corpo.
e vice-versa, assim, com o corpo, com a alma, com o espírito, né? Então, a identidade é uma coisa séria que vem desde cedo sendo atacada. E é principalmente a rejeição é o pior mal de todos. Tem ministros do Evangelho muito estudados, muito profundos em Deus, que assim são pessoas de peso, de respeito, e que falam que o maior mal que existe é a rejeição. Esse é o princípio de tudo, esse é o mal que tudo começa com a rejeição. Aí todo o resto de todas as atitudes que a gente tem, na maioria das vezes, são reações, não ações. São reações por causa da rejeição. Isso tudo interfere na nossa identidade. E quando a gente não entende a nossa identidade, o que acontece? Quando eu Outro dia, eu tenho esse costume de todo dia entrar em Deus mesmo. Eu coloco hoje é fácil. Antes eu tinha que ficar horas, 5 horas, 6 horas, até acontecer de romper e Deus me levar e eu me ver no reino espiritual e abraçar Ele, abraçar Yeshua, né? Sentir o Espírito Santo me guiando, e amar tanto Ele e tudo, e me ver face a face com o Pai, mesmo não vendo ele, mas sentindo ele ali comigo, e ele falar comigo e tudo. Mas hoje é bem mais rápido. Eu coloco uma música e no tempo de uma música eu já estou lá. E esses dias agora eu cheguei diante de Deus face a face, diante do Pai. Eu contei isso para Edenil até. Diante do Pai, eu Eu cheguei diante dele e comecei a pensar, puxa, pai, quanto tempo, né? Já tem uns 3 dias que eu não chego na sua presença, assim, de te sentir face a face, porque eu estava com saudade. Aí veio um monte de acusação na minha cabeça, mas também, né? Eu que não te busquei, eu não estou fazendo direito, eu estou me distraindo com outras coisas, ou eu dormindo tarde, eu não acordo cedo, aí veio aquele monte de coisa na cabeça, e aí ele foi se afastando. Na medida que eu calava essa voz, ele se aproximava de novo, entende? E na medida que eu deixava essa voz falar de novo, ele se afastava. E aí eu percebi que o que manda mesmo é o que a gente acredita. Por exemplo, como que eu afastava essa voz? Deixando de crer nela. E aí eu punha minha mente para pensar, não, meu pai me ama de qualquer jeito. Ele é meu pai sempre, ele não depende de eu ter vindo aqui ontem, anteontem, para me amar. Aí ele ficava mais perto. E aí, quando vinha aquela voz de novo de acusação, ele via para longe. Isso me fortaleceu muito mais ainda a minha fé, porque eu entendi com isso que é o que eu creio que manda, entende? Se eu creio que ele está aqui face a face comigo, é o que acontece. Entende? Principalmente nas coisas que já foram conquistadas na cruz para nós. O que precisa é a gente crer. E até no que ainda não existe, nós crendo acontece. Né? Isso é questão de identidade. Porque quando eu pensava assim, meu pai, ele é meu pai, eu estava assumindo minha identidade de filha. Então, pronto, eu sou livre para chegar diante dele. Agora, se eu pego aquela mentalidade de que eu tenho a religião, de que se eu não cumprir a religião de todo dia no horário certo, eu estou em pecado e ele vai me excluir da presença dele por causa disso, aí eu vou estar cada vez mais longe dele, entende? A gente foi numa conferência com o Leandro Spence. E ele falou uma coisa muito incrível que liberou muito a nossa mente,
que foi dessa questão aí, porque a gente não vê as raposinhas que Satanás vai colocando, né? Bom, a gente, por mais que a gente sabe que a gente não é para ser religioso e tudo, mas tem uma religiosidade que vem desde criança, tudo que você ouve do Evangelho, vem essas coisas, que veio construindo sua mente, suas crenças desde a sua infância, sobre essa questão aí de você, se você não estiver fazendo tudo certinho, Deus vai te punir. Claro, nós não vamos viver a hipergraça, nós não vamos pecar, até porque a gente entende, né, que se a gente pecar deliberadamente, isso é transgressão, né? Pecar porque você quer, mesmo sabendo que é pecado, você está transgredindo as leis de Deus e você vai pagar caro por isso, né? A menos que você não queira pagar por isso, você não vai fazer, né? Mas então a gente vai estar sempre. Isso aqui que eu não sei. Mas a gente tem sempre essa coisa. Aí ele falou sobre a questão do merecimento. Por exemplo, ele falou que Jacó foi lá e mentiu para o próprio pai dele, que era uma autoridade máxima dele. Ele traiu o pai dele, né? Mentiu. Mas, mesmo assim, ele recebeu a bênção. Olha para você ver. Você vê que o contato com Deus, a bênção, tudo que é de Deus, ele não vem para você porque você merece. Vem para você porque você crê. Amém? Então era isso que eu queria falar Amém. antes, né? Sobre a identidade de você crer que você é quem você é nele. E é muito mais do que filho, né? Então, no que consiste a revelação da nossa identidade? É a remoção da natureza de órfãos para celebração da natureza de filho, né? Isso é muito sério. Espírito de orfandade tem massacrado muita gente mesmo conhecendo tanto de Deus, né? Mesmo conhecendo tanto de Deus, aí vem muita coisa aí que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu mesma prego muita coisa que a gente tem que fazer, né, para poder ter liberalidade na vida. Mas isso não interfere em receber a bênção de ser filhos, né? Isso não interfere na nossa identidade. Se a gente não estiver bem consciente dela, a gente vai estar deixando muita coisa para trás. Fala quem sou, não em mim, mas nele. A Bíblia, a identidade é quem você é, mas não é em você, mas a identidade de que quem você é nele, né? A identidade fala do que ele te tornou, ele nos tornou, né? Nós estamos está conectado a palavra identidade significa mais que uma mudança de estado, né? Deixar de ser órfão para ser filho. Isso não é só isso. Isso é uma das coisas mais importantes, mas não é só isso. Jesus disse: o meu testemunho é este. Sei de onde vim e para onde vou. Muitas vezes a gente fala, eu sei quem eu sou em Deus. Eu sei quem eu sou, mas será que sabe mesmo? Às vezes a gente acha que sabe, mas tem muito mais do que a gente sabe, né? Quando sabemos quem somos espiritualmente, vocacionalmente, nos lançamos numa dinâmica de fé e obras que nos fazem superar a impossibilidade. Olha só, tá vendo? Quando você sabe realmente quem você sabe também qual é a sua vocação. E você também assume uma dinâmica de fé onde não existe mais impossibilidades.
Isso é posição, ó, posição espiritual real. O que é isso? Real com R maiúsculo, né? De real de ser verdadeiro. É real de ser rei, de governar, de reinar. Posição de governo, lugar estabelecido em fé, lugar de influência, ocupação fundamentada ao termo a revelação de quem Jesus é. Isso implicará no reflexo de quem nós somos, né? Pois a compreensão de quem ele é traz a identidade de quem nós somos. Isso já falei muito também. Pois ele nos tornou como ele, filhos. A revelação de quem ele é altera a visão de quem nós somos. Cada vez que você olha para ele, mais você sabe quem você é. É ele que te revela quem você é. E para isso precisa olhar para ele, não só para as coisas dele, não só para o conhecimento a respeito dele, não só acerca dele, mas para ele. Quando eu realmente entendo a minha identidade, isso determina radicalmente o meu passado, o meu presente e o meu futuro. Quando eu não sei quem eu sou, tudo o que eu faço é para compensar as minhas crises e não para revelar o que eu sei quem sou. Por exemplo, se eu não sei quem eu sou, olha, eu vou te falar, eu desenvolvi no mínimo umas 30 profissões. E eu vou te falar que todas elas eu desenvolvi a ponto de todo mundo falar: Meu Deus, você fez isso à mão, não é, Daniel? É. Isso aí tá aqui meu marido que não me deixa mentir. E isso eu percebi depois que era uma busca de aceitação. Tudo bem, cada lugar tinha uma particularidade, tinha que a coisa que eu estava fazendo que não estava vendendo bem, e eu mudava para outra coisa e tal. Mas eu, assim, quando a primeira coisa que caiu por terra, quando eu tive um encontro verdadeiro com Yeshua, com o Espírito Santo, naquele ônibus que eu fiquei um ano só por conta de me relacionar com ele, a primeira coisa que caiu por terra foi isso. Eu não senti mais necessidade de fazer nada para ninguém ver. Você vê, eu não faço nada para mostrar para vocês, olha aqui e tal. Eu faço artes, eu faço muita coisa de tudo quanto é tipo de arte, digital ou não, e pintura, escultura, qualquer coisa, mas o realismo é chamado até de hiperrealismo. Mas eu não faço mais nada, porque eu não tenho mais necessidade nenhuma de provar nada para ninguém, quem eu sou, que eu não sou, entende? Eu faço só o que Deus manda, eu vivo por revelação. Eu faço o que eu sei que vai agradar a Ele, e não o que vai agradar pessoas para me querer bem, para me aceitar, para não sei o quê. Não. E você pode ver que a maioria, se você for analisar bem, a maioria das coisas que as pessoas fazem são reações a uma rejeição. Elas estão trabalhando para compensar aquilo que ela acha que não está bem nela, que as pessoas ou tipo assim, alguma coisa que alguém rejeitou, né? Igual eu conheço uma pastora que chamavam ela de feia, que tratavam ela como feia, e ela sim, ela se esforçou para ser a melhor no que ela fazia. Por quê? Para compensar isso. Entende? Então, quando você entende a sua identidade, você poupa muito trabalho, porque você não vai mais precisar fazer nada disso para ninguém te aceitar, porque você sabe quem você é de verdade, quem você é. Vamos para frente, né? Primariamente, as nossas derrotas diante do pecado estão mais ligadas a uma crise de identidade do que necessariamente a uma tentação sobre-humana. Isso aqui é o que eu estava falando ali, ó. Muitas vezes você vai cair numa tentação que não é, na verdade, o que você quer fazer.
mas você está com uma crise de identidade. Então, são muitas coisas que, quando você entende realmente quem você é em Deus, você evita na sua vida e perde tempo, de perder tempo, né? E aplica o seu tempo na coisa certa, você se alinha com o céu, né? E aí você começa a andar na rota de Deus. Muitos estão perdidos em sua identidade, sem saber responder a principal pergunta da vida cristã, né? Quem sou eu em Deus? A construção da identidade. A identidade, né? Ninguém nasce com uma identidade formada. A construção da identidade reside na plataforma da observação de nossas bases familiares. Nossa identidade humana se constrói por meio de vínculos, né? Tem gente que não tem vínculo com ninguém. Tem gente que vive assim, não está satisfeito com a igreja, não está mais na igreja, também não está vinculado a nada. E aí fica só assim, a igreja passou a ser o YouTube, né? Aí não tem uma aliança com ninguém, não tem vínculo com as pessoas, aí fica soltinho aí, que nem a mãozinha da família Addams, né? E aí é só lá no filme que ela vive, fora isso ela morre mesmo. Porque você tem que se sentir pertencendo a algo. Você precisa se sentir pertencendo. Você tem que ter o sentimento de pertencimento, senão você não fica bem. Isso aí é fato, é ciência, entende? Precisa ter vínculo, né? Referências e experiências, ritos, crenças, tradições e histórias. Isso é o que constrói uma identidade. Os servos têm acesso ao lugar da intimidade, mas os filhos têm lugar na intimidade. Ou seja, quando você não sabe a sua identidade, e você não tem essa identidade de realmente saber e se sentir como filho, você acessa o lugar santo e quando você consegue, porque é raro você chegar a esse ápice num tempo de relacionamento e oração com Deus. Geralmente você alcança isso com muita dificuldade. Agora, quando você tem a certeza da sua filiação, do selo de adoção e tudo o que isso implica, você começa a morar lá, a viver lá. Então, o que vai acontecer? Toda a sua vida e toda a sua oração, tudo seu vai mudar, porque você não vai olhar mais como quem está numa arena e os governantes gregos estão lá, tudo vendo você tomar na cabeça lá, lutando lá com outros, e você fica olhando para cima como quem fala com Deus, como quem fala com, né, os romanos. Tem misericórdia, Senhor, tem piedade. Não, você vai olhar de cima para baixo, como eu sempre falo, você olha de cima para baixo e você consegue ver que a terra está cheia da tua glória. Para alguém falar isso, tinha que estar muito alto, tinha que estar lá no terceiro céu para poder ver a terra cheia da glória de Deus. Você não vê isso tanto na terra. Você tem que habitar no Santo dos Santos. E você tem que ter consciência plena de que você está lá, junto com o Pai. E agora você governa junto com Ele. Você está reinando junto com Yeshua. Porque você é co-herdeiro com o Filho. Ou seja, você tem todos os direitos que Yeshua tem, você passou a ter isso. Se somos filhos, então, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se realmente participamos dos seus sofrimentos, para que, da mesma maneira, participemos da sua glória, o sofrimento e a glória futura. Romanos 8:17. Em Romanos 11, do 33 ao 36, começa a caminha e termina nele, que é, origem, porque dele, processo, por ele, destino, para ele, né? Tudo é porque dele, por ele, para ele. Aqui está toda a nossa trajetória. Nós viemos dele, né?
Nós viemos dele, porque dele, né? Nós viemos dele. Nosso espírito sabe o caminho de volta para o céu, porque nós viemos do céu, né? No sopro de vida que o Senhor deu em Adão, veio a nossa vida, nós viemos do céu. E o processo, né? A gente viver por ele. E o destino é onde a gente vai voltar para ele. E tudo na nossa vida é para ele e por ele. Amém? Amém. Então, nós somos filhos ou empregados. A relação é bem diferente, né? O empregado quer sempre chegar mais tarde e sair mais cedo, mas o filho quer sempre chegar mais cedo e sair mais tarde. Como você serve a Deus? Como filho ou como empregado? Essa é uma verdade que não podemos lutar contra ela. Malaquias 4, 5, 6, do 5 ao 6, enviarei o profeta Elias, e ele converterá corações dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Aquilo que você mais rejeita pode ser o que você mais precisa. Né? Converter o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. Muitas vezes a gente fica revoltado com a nossa paternidade e a gente não tem o coração convertido a eles, porque a gente não aceita o comportamento deles, porque a gente queria e a gente sabe que devia ser diferente. Mas nós temos que perdoar e encarar isso como pessoas de Deus que olham espiritualmente, né? Onde a gente vai, por inteligência, perdoar e saber que perdoar é melhor para nós mesmos e a gente converter o nosso coração a eles, no sentido de amar, de entregar mesmo, de abençoar, de fazer bem, né? Porque o primeiro mandamento com promessa, honrar pai e mãe, né? Então, aquilo que a gente mais rejeita pode ser o que a gente mais precisa. Não trabalhamos mais como empregados, mas como filhos. A paternidade na Terra vai influenciar muito em como você vai ver Deus, né? As pessoas que têm problema com pai na Terra, o pai biológico, geralmente tem problema mas tem gente que já foi curado, né? Mas tem gente que tem esse problema ainda. E mãe também. Eu tenho caminhado com uma irmã que ela teve problema com a mãe. E aí eu vejo a necessidade, né, da maternidade. Talvez o que você menos quer é o que você mais precisa. Por isso que eu coloquei isso ali. Trabalhamos pela relação e não pelo serviço, quando a gente é filho, né? O serviço é para alimentar a relação e não para estabelecer a relação. É isso que eu estava falando. Deus não quer o que a gente faz, Ele quer o que a gente é. A gente serve a Ele para manter, né? Não para estabelecer. Nós não vamos estabelecer um relacionamento com Deus com práticas, mas também nós não podemos deixar de ter as práticas, né? Tiago fala que a fé sem obras é morta. Passei tudo de uma vez aqui, peraí. Acho que é o próximo aqui. Filhos e não servos. Gálatas 4, do 5 a 1, fala, né? Enquanto o filho é imaturo, não tem nenhum problema a imaturidade. Maturidade é uma natureza própria da infância. A imaturidade só passa a ser problema se ela não evolui. E que um não sabe que está no coração do outro. Na verdade, assim, ó, Deus fala para a gente ser como criança, mas não no sentido de ser infantil, né? E também a palavra fala que enquanto a gente não amadurece, a gente não recebe
Aí você pode fazer tudo quanto é libertação, tudo que você quiser fazer, mas se você não for maduro em Deus, você não recebe o que ele tem para você. Por quê? Porque ele não vai entregar. Lá a Bíblia fala que a gente passa a ter tutores, né? E esses tutores é que cuidam dos nossos bens que Deus deu para a gente, porque a gente não tem maturidade para receber aquilo que Deus tem para a gente ainda. Então, procurar encarar as coisas de forma muito espiritual e desenvolver, construir a identidade, o chamado, o propósito, né? Amadurecer, e assim a gente vai conseguir receber tudo que Deus tem para nós. É só assim. O contraste entre o servo e o filho, né? Os servos. Sabe de tudo sobre o teu Senhor, prioriza o serviço, foco está em resultados, trabalha sem entender a natureza do serviço. Filhos, além de saber, conhece o teu pai, prioriza o relacionamento, foco está em intimidade, trabalho está no sentido pelo que faz, né? No sentido de obediência, de agradar ao pai, né? Não de estabelecer um relacionamento. A máxima da psicologia sobre identidade e ipicidade. Existe uma máxima da psicologia social que apresenta um termo técnico chamado ipicidade, que diz que nós não somos uma ipicidade, somos uma identidade. Ou seja, nós não somos nós mesmos, em nós, o tempo todo. Em algum momento, nós reproduzimos o que absorvemos. Isso aí é óbvio, né? Nem precisava colocar isso aqui. Mas é porque são dados da psicologia, né? Que a gente vai reproduzir, é que nem na música. Eu sempre uso a música porque eu sou musicista, né, gente? Igual eu falo de tempo, eu falo o tempo de uma música, é 5 minutos no geral. Se eu for falar 5 minutos, eu falo o tempo de uma música. Isso é coisa de músico, né? E a questão de reproduzir o que a gente absorve. A gente só vai tocar aquilo que a gente ouve. A gente só vai cantar aquilo que a gente ouve. A gente nunca vai pôr para fora algo que não entrou primeiro em nós, né? Então, tudo que você absorve vai gerar fruto, né? Por isso que eu falo sempre, onde você se conecta, você tem que tomar muito cuidado com isso, porque aquilo que você se conecta vai gerar fruto na sua vida. Conceito de identidade. É o conhecimento da verdade divina acerca de si mesmo e nas diversas áreas de condições da existência. Só existe um meio de saber quem você é, descobrindo quem é Deus. Quanto mais você conhece a Deus, mais em contato você está com a sua identidade. Isso aqui depois eu mando para vocês, tá? Conceito da palavra em hebraico, né? De acordo com Gênesis 1, 26, 27. Imagem, espírito, mesma composição espiritual, mesma natureza moral, caráter. Tselem, sombra, cópia, traço de família, réplica, que contém a mesma substância. No caso, nós somos isso aí com Deus. Amém? Você é um Tselem? Eu sou um Tselem. Semelhança, alma, funciona como comportamento, jeito, maneira, personalidade. Demoved, demoved, não sei como é que pronuncia. Demoved. André sabe, né, André? Essa não vou arriscar. Essa aí tá difícil, né, André? Essa tá difícil. Não vou Para arriscar. poder pronunciar, tá difícil. Forma, maneira, modelo de fazer, como, né? A semelhança aqui de espírito e alma com Deus.
E tem na palavra em Salmos 8, 3, 5, do 3 ao 5 também, né? Em Gênesis 1, 26 ao 27. Façamos o homem a nossa imagem e natureza, conforme nossa semelhança e identidade, e domine ele sobre tudo. Aí sim é o serviço, né? Mas primeiro vem a imagem, que é a natureza de Deus em nós. Depois a semelhança, que é a identidade dele em nós. E depois, aí sim que a gente vai servir a ele. Mas tem gente que pensa que servir a ele, por ser por último, é menos importante. Mas não é. Nós precisamos pôr o nosso chamado em prática. Se é profeta, ora a Deus, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? O Senhor quer que eu fale com alguém? Me fala com quem que o Senhor quer que eu falo? O que o Senhor quer que eu falo? Eis-me aqui, Senhor, eu vou sair aqui agora. Se tiver alguém que o Senhor quer que eu ore, o Senhor põe no meu caminho, me dá a oportunidade de ser usado por ti, faz a tua vontade. Entende? Você vai abrindo a porta para Deus te usar. Porque se você não faz isso, você fica só em casa e você não faz. Você não vai, por mais que você ajude outras pessoas de alguma outra forma e tudo, mas você precisa exercer o seu chamado mesmo, entende? Outra coisa não vai adiantar. Você tem que fazer fluir a sua vida no seu chamado. Eu fui lá para Palmas. Eu estava lá, fui lá para um congresso para receber, mas aí a mulher lá me pegou, pediu para me ministrar todo mundo lá. Menino, eu não tive tempo nem para comer direito enquanto eu estava em Palmas. E foi 2 dias assim, isso porque eu não quis. Ela pediu para eu adiar, eu adiei um dia e não quis adiar mais. E assim, ó, se a gente se dispõe, Deus põe a gente para ser usado. Não tem nada melhor do que você sentir que Deus te usou, né? Se disponha. Se é o de evangelismo, igual a UBA, né? Eu conheci a UBA num curso a gente estava aprendendo lá técnicas para evangelização, mas era assim, só tipo assim, fazer caminhada evangelística, ir na rua em duas pessoas, em todo lugar que você olhar, você ora por aquele lugar, para Deus, né, mudar as coisas e tal. São táticas desse tipo, esse curso dava. Mas ela não sabia que existia o profético, né? E ela foi ativada, né, através da minha vida. E olha onde ela está hoje. Hoje ela já está lá em Costa Rica. Sabia, André? Não sabia. Pois Sabendo é. agora. Ela está recebendo convite de qualquer lugar agora, né? Que Deus proteja e guarde ela em nome de Yeshua HaMashiach. E que ela está indo e Deus está usando ela mesma. Ela chega numa igreja assim, ó, Deus dá a visão de tudo que está tendo lá na igreja. Ah, o ministro está em pecado, o pastor está tendo caso com aquela fulana lá. E tudo, Deus revela tudo para ela, onde ela chega agora. E ela está crescendo cada vez mais. Eu encho ela de material e ela me pergunta e vamos que vamos. Já tem o quê? Tem mais de um ano também isso. E ela está assim, quando você se dispõe, Deus faz. Deus deu uma equipe para ela. Olha como que tá, ela vai, tem mais pessoas com ela. Então é maravilhoso o agir de Deus se a gente se dispõe. A primeira vez que você se dispõe, Ele vai te usar, e aí Ele vai te dar mais coisas, e você se dispõe de novo, e isso vai aumentando. E nunca vai ser além da sua capacidade, nunca vai ser ruim, entende? Pelo contrário, vai ser maravilhoso, maravilhoso, não tem nada melhor que isso. Aí aqui tem as 4 cosmovisões da identidade do homem, né? O mundo como nos vê, e nos vê como loucos, segundo 1 Coríntios 1,18, né? Nos vê, nós, né, que nos vemos a partir daquilo que nós pensamos, que a maioria das vezes é uma visão errônea,
não é o que nós realmente somos, porque a nossa visão vem sendo distorcida sobre nós mesmos desde criança. Aí as rejeições vão fazer você se ver. Eu mesma, eu ficava com muita resistência para fazer culto, fazer vídeo, ministrar, o que for, porque eu sempre me sentia assim, ninguém vai dar ouvido para mim. Eu estou muito gordo, vou fazer vídeo, quem que vai ouvir eu gordo desse jeito? Mil e uma coisa assim ridícula que vinha na minha cabeça, você acredita? E Deus foi me libertando, porque eu fui jogando fora tudo isso, entendeu? Eu fui rejeitando cada pensamento desse. E hoje mesmo estava querendo vir pensamento assim, eu falei, não, eu não vou ficar nem nervosa hoje. Nem nervosa eu não vou ficar hoje, vou ficar tranquila. Ó, pode ter 50 mil pessoas ou uma só, eu vou ficar do mesmo jeito. Se não tiver ninguém também, eu gravo, depois eu mando lá para eles assistirem isso mesmo. Entendeu? É isso. Deus nos vê como filhos. João 1:12. E o diabo, né? Ele que nos vê como reis e nos faz acreditar que somos escravos. Ele quer que a gente acredite que a gente é escravo. É por isso que está lá, os judeus lá, no Muro das Lamentações, ficam lá 16, 18 horas clamando, falando: o Senhor é bom, e a sua fidelidade, a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom. Qual que é a palavra para misericórdia nesse versículo? A gente tem que ver, porque a palavra misericórdia não é uma palavra muito boa, não. Mas o que a gente conhece desse versículo é essa palavra, né? O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu prefiro falar a sua bondade dura para sempre. O Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. E eles ficam repetindo aquilo ali, ó, até por quê? Porque o diabo quer que você acredite que você é um escravo, que Deus vai te punir, que você está fazendo tudo errado sempre, que Deus não tem misericórdia mais para você, que você é tudo de ruim. E, e te faz se sentir rejeitado, você às vezes não consegue nem se aproximar das pessoas de tanta rejeição, né? Eu vivi muito tempo assim, as pessoas me convidavam para ir na casa dela, eu não ia, porque eu ficava com medo, como é que eu vou comportar lá? Eu vou dar garfo lá, eu vou fazer coisa que o povo vai rir de mim, vai me achar ridícula, sei lá o quê. Entendeu? Foi muitos anos nessa escravidão. Hoje eu rejeito isso com toda a minha força. Entende? O diabo vem com essas coisas para cima de mim, é só para ele levar fogo. Entendeu? Então, essa questão dos judeus ficarem esse tempo todo falando isso é por causa de eles, para eles ouvirem isso e crerem no que eles estão falando, porque a mente está sempre sendo influenciada para pensar o contrário disso. É tudo que o mal quer, né? Que a gente acredite que Deus não ama a gente, que a gente não é querido, que a gente não é muito, muito amado, que a gente não é tão especial como a gente é. A gente é rei, rainha, né? Deus reveste a nossa armadura de luz. Nós somos seres iluminados, igual os anjos, resplandecentes, entende? Só que aí aí fala uma coisa dessas, a gente tem até dificuldade de acreditar, porque de tanto que vem certo pensamento e vozes malignas para detonar isso na nossa mente e fazer a gente pensar que a gente é menos do que isso, né? Só que ele sabe, ele vê a gente como reis. Nós somos reis e rainhas. Tanto que lá na conferência que eu tive agora, eu tive uma visão que eu vou contar para vocês, não sei se eu contei, que Deus veio e colocou uma coroa na minha cabeça, só que ele colocou no meu espírito e aí ficou demorando para encaixar, 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 até encaixar no meu crânio. E encaixou em mim de uma forma que não saía mais. E eu fiquei assim, bem assim, chocada com aquilo, né?
Porque eu falei, Senhor, mas eu vou querer tirar minha coroa para quando eu estiver na sua presença. Como que eu vou ficar com a minha coroa na sua presença? E ela ficou agora de um jeito que não sai mais. Eu fiquei meio assim, sabe, preocupada, entendeu? Mas foi muito chocante para mim essa visão lá. A identidade tem relação com a fonte da nossa origem, né? Nós, aqui todo mundo já sabe disso, né? Eu vou botar esse PDF lá para vocês poderem estar dando uma olhada depois, tá bom? E já passou muito tempo, né? Que já é 8h59. A proposta é 1 hora, porque eu não gosto de demorar muito, né? Todo mundo tem compromissos e tudo mais. E Deus é a fonte causadora de todas as coisas. Ele é a causa incausada. Incausada. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Porventura sou eu, Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Jeremias 23:23-4. Deus, ele está falando aqui, né, que a gente, a gente tem que entender isso, né, a imensidão disso. Porque já viu um versículo que fala assim, vós sois deuses, vós sois deuses. Tem gente que fala que isso é heresia e tal, mas nós somos. Né? E tem gente que prega que nós somos semideuses. Não, nós não somos semideuses, nós somos deuses, porque nós somos o que ele é. Nós somos o que ele é, porque nós temos a imagem e semelhança dele, no corpo, alma e espírito, né? Porque se você for ver bem, o nosso corpo é o templo do espírito, não é? Não existe duas coisas habitar no mesmo lugar. O Espírito Santo, quando vem habitar em nós, o nosso espírito acabou. É o espírito dele em nós agora, entende? Por que que a gente precisa entender que a nossa mente é a mente de Cristo e quando vem pensamento maligno a gente jogar fora? Porque não vem da mente de Cristo. E a nossa mente foi embora, acabou, destruiu, entendeu? Nós somos deuses. Nosso corpo, nosso ser, nosso espírito são um universo onde o próprio Deus habita. Imagina a imensidão disso. O Deus, o qual a eternidade habita nele, habita em nós. Revelação, identidade, autoridade e serviço. Pedro, isso aqui eu já falei várias vezes, ó. Pedro teve uma revelação, tu és o Cristo. Pedro recebeu sua identidade, tu és Pedro. Até no livro que eu escrevi, eu coloquei isso aqui como introdução. Foi quando Jesus perguntou para ele, Yeshua perguntou para ele, quem você diz que eu sou? Tu és o Cristo. Aí Yeshua virou para ele e falou, e tu és o Pedro. Ou seja, Pedro, né, que significa outra coisa, não é mais Cefas, né? Não é mais poeira, agora é pedra. Pedro, Pedro recebeu autoridade, te darei a chave do reino. Pedro recebeu um serviço. O que tu ligares na terra será ligado no céu, né? Não inverta a ordem, essa é a ordem, tá? Você só pode colocar em ordem todas as coisas se primeiro você sabe quem ele é e depois quem você é. E tudo isso nasce de revelação
precisa ter essa revelação, porque a gente fala, 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 e se você não tiver essa revelação, você não tem isso inserido no seu ser, a ponto do seu cerne ficar firmado e a sua raiz ser profunda, e você vai dar muitos frutos. Amém? Amém. Cefas não é Pedro. Deus não... Cefas não é Pedro. Simão. Simão. Cefas é outro. É Simão, meu marido, Simão. me lembrando aqui, ó. Obrigado. Mas acho que é pedra e é vaga, eu acho. Não sei. Agora você confundiu mais ainda, né, cabeça? Agora confundiu tudo. Deus não nos dá as plantas crescidas, né? Ele nos dá potencialidades que precisam ser desenvolvidas. Amém? Precisamos desenvolver nosso chamado, nosso ministério, nosso... Como que eu faço agora? Gente, hoje eu estou apanhando tanto, não sei, esse Zoom está me batendo hoje, não sei como que eu faço para fazer a tela ficar grande. É porque eu estou compartilhando. Pronto. Cachorrinho. A Mel tá aí. Ei, Mel! A Mel ficou minha amigona lá, peguei ela no colo. Ai, Mel, linda! Aí você tá podendo dar comidinha para ela, né? Ela tá adorando ficar aí, né? Que ela é proibida de comer tudo, só ração. Maldade. Oi, Maria Conceição! Então, gente, hoje eu peguei leve, assim, essa questão de libertação, às vezes é muito pesado, né? E não adianta a gente ficar também pegando um monte de conteúdo se a nossa identidade não tiver firmada. Porque é até perigoso, sabe? Até perigoso, né? Se a identidade não estiver firmada, você ficar estudando um monte de coisa de libertação, é problema, né? Então, glória a Deus pela vida de vocês. Estou feliz de vocês estarem conosco aqui hoje. Amo a vida de cada um, de verdade. Vocês são os meus xodozinhos, né? Os meus fiotes. Fiote de águia. Fiote de águia, águia é. Glória a Deus, né? Amém. Então, meus amados, nem que eu tenha que ir na casa de um por um para ungir essa cabeça aí com óleo e dar um pontapé no traseiro de vocês tipo, tipo o apóstolo Becker fez comigo. Tirou as pluminhas tudo do ninho, ficou só os espinhos. Se eu não saísse voando, eu ia ficar mal, me furar. Entendeu? Amém? É isso que eu vou fazer com vocês tudo também, tá? E funcionou, né? Funcionou. Você também, né, Edenil? Tá funcionando, né? Tá funcionando. Pois tá funcionando, Edenil aí, ó. Também tá lá, manifestando lá o ministério dela lá. O próximo agora vocês já sabem, né? Ninguém sabe, né? Deixa ser surpresa. Né? Então, gente, um abração para todos, viu? Um abraço. Shalom, Muito boa bom noite. estar com vocês. Shalom para todos, também um abraço para todos. Abraço para todo mundo também. Eu pretendo continuar nessa modalidade aqui do Zoom, tá? Porque para a gente ter mais comunhão, né? CA, isso é importante, né, gente? Com certeza. Né? Sim. E aí, algum dia eu vou estar postando coisa no YouTube lá e vocês acessam lá, tá bom? Tá ótimo. Então fiquem com Deus. Amém. Senhora também, boa noite. Nós não vamos despedir muito não, porque nós estamos juntos lá no WhatsApp do mesmo jeito.
Tá. Beijo aí para todo mundo. Beijão, tchau. Tchau. Dá um beijo no Sérgio. Irmão gêmeo. Tchau. Ah, Ei, Conceição! Você está com a gente hoje. Seu microfone está fechado. Maria Conceição! Você hoje conseguiu abrir Fala o para ela. Zoom. É lá no quarto. Fala com ela aí. Tchau.